Convidamos a todos para entrar no auditório, para que possamos dar início novamente, reiniciar, dar continuidade às atividades da programação do nosso seminário. Senhoras e senhores, informamos também que nos telões que ladeiam o nosso painel central, temos a página, o link da página da Secretaria de Educação do município de Sobral. Esse é o endereço da página da SEDUC Sobral. Lá vocês vão encontrar o link do Drive, onde estarão disponíveis todos os materiais apresentados pelos nossos palestrantes e também pelos nossos painelistas. Por gentileza, repassem aos demais participantes o endereço da página da Secretaria de Educação do município de Sobral. Nela, vocês poderão pegar todo o material apresentado neste seminário. Dando continuidade aos trabalhos do nosso segundo seminário Educar para Valer, temos agora a satisfação de chamar a professora Valdísia Ribeiro, diretora-presidente da Escola de Formação de Professores de Sobral, que será a coordenadora do próximo painel Pilares de Gestão da Escola. Bom dia. Então é com grata satisfação que nós damos continuidade aos painéis de hoje, e de tudo que vocês ouviram até agora, vocês vão ter a oportunidade de, nesse momento também, conversar com quem faz parte do centro, esse processo todo que foi colocado até aqui, que são os protagonistas escolares. E nesse sentido eu gostaria de convidar a professora Ana Cristina, diretora do Colégio Gerardo Rodrigues, na sede de São Paulo, o professor Welton, coordenador pedagógico da Escola Carlos Gereissati, também da sede de São Paulo, e o professor Aristides, professor de língua portuguesa da Escola Francisco Monte, no distrito de Itaperuaba de Sobral. Fazer escola é uma coisa muito boa, né? E o primeiro passo para se construir uma escola eficaz, uma escola boa, é se pensar para quem se está trabalhando nesse processo todo. E uma pergunta que precisa nos inquietar a todo momento e fazer movimentar, girar todos esses processos da gestão escolar é uma pergunta muito simples, né? O que é uma escola boa? E aí, se a resposta para você for uma escola boa é uma escola onde o aluno aprende, então a gente já está caminhando numa direção muito significativa e importante. A gente já está começando a dar o verdadeiro sentido que a escola precisa ter. E fazer gestão escolar é também um processo muito importante, né? Fazer dar certos resultados, fazer essa comunidade escolar aprender, alunos, professores e gestores juntos aprenderem, é fundamental. A escola precisa ser uma organização que aprende todos os dias. Todos os seus atores precisam aprender todos os dias. E a gestão escolar precisa ter foco, né? E nós vamos falar aqui dos pilares da gestão escolar, uma diretora, o coordenador e o professor. E essa gestão escolar, ela perpassa vários pilares. Entre eles, a gestão administrativa e financeira, a gestão pedagógica, a gestão da sala de aula, a comunicação, e pressupõe também uma característica fundamental de quem a conduz, pressupõe liderança. E ter liderança é fundamental, fazer o processo de ensino e aprendizagem se tornar foco dentro da escola e fazer com que todos os agentes se engajem, se motivem na perspectiva de construir saber, de construir aprendizagem e
e de transformar isso em resultados positivos é o grande desafio da gestão escolar. Então, nós vamos começar ouvindo a professora Ana Cristina e saber um pouco da experiência dela sobre a gestão escolar. Bom dia, gostaria de saudar todos os presentes. Eu sou Ana Cristina, sou formada em Letras e em Biologia pela Universidade Estadual de Bacanaú, pós-graduada em Psicopedagogia Clínica, em Coordenação Pedagógica e em Gestão Escolar, também pela Universidade Estadual de Bacanaú. Eu comecei a minha vida docente bem antes de entrar na universidade, como alfabetizadora de jovens e adultos na minha cidade natal. Não sou de Sobral, sou de uma cidade vizinha, Santana do Acaraú. E em Sobral iniciei minha vida docente na rede estadual, onde passei 6 anos. E nesse tempo eu virei uma admiradora da rede estadual, da rede municipal de Sobral. E aí eu quis conhecer de perto, quis poder contribuir com essa rede, prestei um concurso público e aí tive a honra de trabalhar numa grande escola de Sobral, uma escola em que estava com resultados emergentes, resultados crescentes. E depois de 2 anos, enquanto professora, eu me submeti à seleção para a coordenação pedagógica e fui convidada para atuar na mesma escola em que eu era professora. E lá eu passei 4 anos como coordenadora dessa escola. Passei por várias séries. Em todas essas séries a gente conseguiu lograr bons êxitos, resultados, né, nesses prêmios da escola para ter melhor. E aí já estava me sentindo preparada para assumir uma gestão. E prestei novamente a seleção, diga-se de passagem, uma seleção bem rigorosa, 5 fases. A segunda seleção, que eu fiz para a coordenação, e aí eu estava prestando para a gestão. Fui aprovada na seleção e, em seguida, recebi o convite para assumir uma escola com uma matrícula bem menor da que eu era coordenadora, uma escola do distrito, porque a gente começa assim. E passei 1 ano nessa escola, consegui elevar os resultados dessa escola. E aí chegou o momento de ter rodízio na rede, porque isso também é bem comum, a gente já é acostumada a passar por esses rodízios. E aí eu fui convidada para uma escola de uma matrícula de 1.100 alunos, uma escola com histórico de resultado muito bom, que tinha o IDEB 9.7 nas séries iniciais. E aí um grande desafio para mim. E aí a gente assumiu essa escola e no final da gestão daquele ano, o ano de 2017, a gente consegue entregar a escola com todas as séries do infantil 5 ao 9º ano, acima da média do município, com 2º, 5º e 9º premiado no SPAES, que é o prêmio estadual, e com o melhor IDEB da rede no 5º ano com 9.8 e nas séries finais com 8.1. E aí, obrigada. E aí eu recebi o convite, né, meu 3º ano seria meu 3º ano de gestão. Recebi o convite para voltar para a sede e assumir a escola que atualmente sou diretora, desde o ano passado. E essa escola também foi um grande desafio para mim, uma matrícula bem menor do que a que eu estava, porém uma escola que estava mudando sua modalidade. Era Fundamental 2, estava passando a ser Fundamental 1, para atender alunos de um bairro que estava sendo recém-criado, com bastante vulnerabilidades sociais, crianças que vinham de 26 escolas dentro do município e também de fora da nossa rede. Então, assim, uma realidade que precisava se reinventar muito e ter muito jogo de cintura para que a gente conseguisse elevar os resultados e manter referência do município. Bom, e aqui vocês conseguem ver aí um pouquinho da nossa escola, né? Dá para ver a foto aí nos telões. E eu vim falar para vocês hoje um pouco de como é que é a minha rotina. Não tem nenhum segredo, não tem nenhuma receita pronta, apenas faço cumprir o meu papel, que é de estar lá na escola todos os dias, né?
de ser a primeira a chegar e a última a sair, isso para mim não é nenhum fardo, isso para mim eu faço com muito amor, com muita vontade. Os portões da escola se abrem 6h30 e 12h30. A gente acolhe as famílias, acolhe os alunos, direciona eles para o pátio da escola, e lá é onde a gente faz momento cívico, onde a gente passa os informes e recebe os professores, acolhe os professores e garante que todos os alunos, 5:07, 5:01, estejam dentro de sala de aula. É um momento também em que eu termino a acolhida, eu faço a minha caminhada pedagógica para já sentir como é que a escola está naquele turno, o termômetro e o exemplo. Eu acho que tempo, presença e exemplo se resume nos pilares que eu sigo na minha gestão. Eu sou 100% tempo, presença e doação incondicional para a minha escola. Muitas vezes eu fico lá no tempo, no intervalo de almoço, para dar tempo eu acompanhar os processos burocráticos e pedagógicos também mais de perto. Quantas vezes eu fico pós-expediente? Então, assim, realmente é doação. Sábados estamos lá para fazer reforço, então eu poderia dizer a vocês que o que resume tudo, um grande resumo da minha prática, é doação de tempo, presença e exemplo. Uma foto da acolhida. E aí, eu posso dizer que o ponto de partida para uma gestão eficiente, ela começa na lotação dos professores. A gente recebe um grupo de professores para atuar naquele ano, os professores efetivos ou alguns temporários. E aí a nossa obrigação é ter um olhar clínico a partir desses professores para a gente saber alocá-los no melhor local possível onde eles possam render mais. E eu começo fazendo isso pelas minhas séries focos, segundo, quinto, se tiver nono, e eu vou escolhendo os professores que têm mais aptidão, que são mais disponíveis, que são proativos, que são engajados, que são criativos, para estarem à frente das séries focos. Então eu converso com a coordenação pedagógica para saber o perfil, a visão deles como os professores. Converso com os professores, todos os professores, no início do ano, individualmente, para eu sentir como é que são, como é que podem fazer sua prática pedagógica. E a partir daí eu vou fazendo a lotação. Essa lotação não é fixa. Sempre que eu vejo que é necessário fazer essa mudança de professor, remanejamento do professor de uma série para outra, a gente faz imediato, a gente não espera, E aí, esse ano para mim foi bem mais tranquilo, porque o ano passado eu fiquei já na escola, então eu conheço todos os professores que lá estão. Então, para fazer a lotação esse ano foi bem tranquilo. Mas no ano passado, quando eu cheguei, eu mantive o que o meu colega gestor deixou, na visão dele. Fui também conhecendo, analisando os perfis para que esse ano, e fui fazendo as mudanças necessárias, e esse ano eu já consigo alocá-los devidamente em cada lugar. E aí, assim, não adianta somente a gente ter os professores alocados no local certo. É preciso também motivar a equipe. E isso eu acho que é um dos grandes pilares da minha gestão. Eu sou uma gestora muito aberta, uma gestora que motivo bastante meu grupo, não só os professores, mas toda a equipe da escola, desde os controladores de acesso, manipuladores de alimento, administrativos, pessoal da limpeza, professores, com várias ações simples, desde um sorriso no início da manhã, um abraço, ouvir bastante, dialogar bastante, estreitar os muros na sala da direção. Eles estão constantemente sugerindo, fazendo parte ativamente da gestão, reconhecimentos, entrega de certificados no dia do professor, em reconhecimento pelos avanços nos resultados, momentos de motivação, essa que vocês estão vendo do lado direito,
foi um momento de esquenta antes do SPAES, antes das provas. A gente sempre faz um momento de motivação, colocar energia no grupo, dizer que acredita, que está lá para ajudar. Aqui é com os alunos também, a gente não motiva somente o corpo docente, mas o discente também. Essa que vocês estão vendo no pula-pula, dia de sábado, porque todos os sábados acontece reforço, tanto o reforço escolar, e a gente também deixa um pouquinho para recreação, para poder chamá-los para vir para a escola com mais gosto, antes das provas. O fazer do óbvio. Esse aqui é tão óbvio que às vezes a gente esquece. Assegurar os 200 dias letivos. Vou fazer para vocês sentirem o quanto que realmente isso acontece. Ano atrasado eu perdi minha mãe, e nesse dia aconteceu aula normalmente na escola, para vocês verem o quanto que a gente não permite nem um dia sequer sem aula. Isso é garantido, é obrigação nossa. Pelo contrário, além de garantir as 800 horas anuais, a gente garante muito mais de 1.600, porque nas turmas de foco, segundo, quinto e nono, a gente já inicia a segunda semana de aula com o contraturno e aos sábados. Então a gente, ao final do ano, tem muito mais de 1.600. Monitoramento da frequência, todos os dias após minha caminhada pedagógica, um agente administrativo passa na sala fazendo a frequência, e aí, se a gente percebe algum aluno ausente, imediatamente é feita a ligação para esse aluno, e a gente, dependendo do caso, se não for um atestado, algo grave, a gente manda pegar. Eu tenho um agente administrativo que é responsável por isso. E se a criança se ausenta mais de 2 dias, o coordenador faz visita domiciliar para poder resgatar esse aluno, porque não adianta nada a gente promover uma aula de qualidade se o aluno não estar presente. Então a gente prima muito pela frequência escolar. Reunião de pais constantes para a gente poder estar solicitando deles também não é só para estar mostrando os rendimentos dos filhos deles, mas também de pedir a parceria, né, para que eles possam estar garantindo a presença do aluno na escola, chegar no horário. Então isso a gente faz constante em grupos e individual, chamada individual. Se o pai não aparece, a gente vai na casa. Agenda, eu tenho uma agenda, e as minhas coordenadoras também têm agenda. Essa agenda é para a gente poder estar todo o tempo no foco, a gente não perder dentro das várias e diversas demandas que tem no âmbito escolar, para a gente não se perder e poder dar conta de tudo que a gente tem que dar conta. Entre elas, a observação de sala nos diversos momentos, no início da aula, durante e no final, alternadamente. Então, eu vou falar mais da observação de sala no slide à frente. Cumprimento e otimização do tempo pedagógico. Todos os dias a gente garante que o aluno não perda sequer 1 minuto de tempo de aula, porque é direito dele. A gente precisa trabalhar esse tempo com muita criatividade, com muita sabedoria, para garantir uma aprendizagem de qualidade. Celeridade nos processos burocráticos e pedagógicos. Quanto mais ágil eu aplico uma prova, eu corrijo e eu dou a devolutiva para o professor e eu corrijo em sala, mais rápido eu vou poder ter o termômetro e corrigir o que está precisando ser corrigido. Então, bastante celeridade nesses processos. Avaliação diagnóstica. Assim que isso acontece na primeira semana de aula, logo na primeira semana eu aplico no segundo e no quinto ano. A avaliação, a coordenadora elabora esses itens, a gente faz a aplicação, e daí eu já tenho a primeira leitura de como é que está a minha turma, né? Porque eu costumo conhecer todos os meus alunos, o que eles sabem e o que eles não sabem. É obrigação minha conhecer isso. Então eu sento constantemente com o coordenador e estou dentro da sala de aula para eu poder averiguar isso. Aqui eu trouxe o modelo de uma tabela de resultado. Então a avaliação acontece, eu dou 2 dias para a coordenação me entregar essa tabela, e nessa tabela eu tenho o nome do aluno, quais foram as habilidades contempladas no instrumental da avaliação e o descritor, no caso, quais foram a
qual foi a opção que o aluno marcou, porque a gente também faz um estudo do erro. Se o aluno marcou aquela questão porque realmente ele estudou, ele não sabe, ou é porque ele está em processo, a gente consegue perceber isso quando a gente faz essa leitura do erro. Nessa tabela também eu consigo saber quantos acertos o aluno conseguiu acertar na prova, e a gente classifica ele dentro dos níveis de aprendizagem. Se ele acertou mais de 90% da prova, ele está no nível adequado. Se ele acertou entre 70% a 90%, ele está em um nível intermediário. E se ele está entre 50% a 70%, ele está no nível crítico, e abaixo de 50%, ele está em um nível muito crítico. Ana Cristina, por que saber disso? Porque é daí onde eu faço a reinturmação, certo? Na primeira semana de aula a gente aplica, na primeira semana de aula a gente já sabe como é que os alunos estão chegando naquela seriação, e na segunda semana de aula a gente já começa com eles reinturmados. Pego todos os alunos, por exemplo, do 5º ano, e aí eu formo uma turma de adequado, uma turma de intermediários, uma turma de crítico, uma turma de muito crítico. E já iniciando um contraturno na segunda semana de aula, porque tempo para a gente é muito valioso, a gente não pode esperar um mês para fazer isso. E aí vocês podem me perguntar como é que você faz isso com o recurso humano. A secretaria nos fornece o apoio, não de imediato, e até fornecer esse apoio pedagógico para a gente, os professores se doam. Os professores que trabalham 4 horas, eles vêm no contraturno para poder acompanhar a sua turma, e os que trabalham 8 horas, eles colaboram, né, com os seus apoios particulares. Então, assim, é uma preocupação e um desejo deles que isso aconteça. A gente não impõe, a gente dialoga, conversa, e eles fazem questão de poder cumprir isso. Depois que a gente tem feito essa análise de resultado, nós vamos para a construção coletiva do nosso plano de ação. Se eu sei em que dado estatístico, em que porcentagem a minha turma se encontra, eu posso projetar como é que eu quero que ela esteja no final do ano. E isso eu preciso projetar mês a mês. E dali também lançar quais são as estratégias necessárias para ser executadas ao longo do mês, ao longo do ano, para que a gente possa conseguir chegar naquela meta estipulada. É preciso também que a gente tenha uma rotina de sala. A Secretaria de Educação nos fornece uma rotina para a rede, mas cada escola tem a sua particularidade e a gente tem a autonomia de alinhar. Então a gente faz esse alinhamento de acordo com a nossa necessidade, e é uma rotina bastante flexível. Eu particularmente mudo ela talvez a cada 15 dias, a cada semana, toda vez que eu entro na sala, porque eu assisto aula diversas vezes durante o ano, eu conheço bem quem são meus alunos, quem são os professores, eu falo com propriedade de cada professor porque eu conheço, eu assisto a prática deles. E durante esses momentos de observação de sala, eu estou lá no fundo como uma coordenadora, a gente tem um feedback com a coordenadora, do meu olhar, do dela, e depois também com o professor, né? E se a gente encontra alguma fragilidade durante essa aula, nossa missão é sanar essa dificuldade. E é nos horários de planejamento que a gente faz isso. Como que eu faço? Eu sento com a coordenadora, elaboro essa pauta, e aí se a gente vê que a fragilidade de um determinado conteúdo ou de uma determinada metodologia dela, a gente faz um momento formativo, geralmente uma ação modelar. O que é ação modelar? Eu convido um outro professor, colega, que está conseguindo desenvolver aquela atividade com êxito, para poder mostrar como é que faz. Então isso é rotineiro da escola, essas ações modeladas. Também nesse momento de planejamento a gente faz o estudo dos resultados. Toda prova é feita a tabulação dos resultados na planilha, e é feito um estudo com a coordenação e com os professores. E no terceiro momento do planejamento a gente faz a construção do plano de aula. Um plano de aula ativo, que responda à necessidade do aluno, um plano de aula vivo, né? E um plano de aula em que ele tenha um diálogo e um elo entre a nossa rotina criada
da escola, a rotina da Secretaria de Educação e os matrizes de referências do SAEB e do SPAES. E eu encerro minha fala com o grito de guerra da escola, porque todas as turmas têm um grito de guerra, mas nós temos o grito de guerra da escola, que é mais um momento da gente estar motivando, dizendo para o professor que ele pode, que é possível, que nós somos a melhor escola, que nós vamos conseguir os melhores resultados, que é esse força, garra, determinação. Esse é o nosso lema para sermos campeões. GR, que é a sigla de Gerardo Rodrigues, a nota 10. E uma foto que eu acho que simboliza muito o meu grupo, que é da União. Essa foto foi no ABC da escola, agora recente. E é isso. Muito obrigada. Agora nós vamos para a apresentação do professor Welton Damasceno, que vai falar como é a gestão pedagógica desenvolvida por ele na escola. Bom dia! Quem está aí mais atrás, se quiser vir aqui para frente, para ouvir melhor, para a gente conversar, vai ser mais um diálogo sobre a nossa rotina, certo? Agora especificamente sobre coordenação pedagógica. É a nossa visão enquanto coordenadores pedagógicos, certo? Primeiro, antes da gente dar início aqui propriamente dito ao trabalho de hoje, ao diálogo de hoje, eu gostaria de dizer que é um grande prazer estar aqui com vocês, é uma honra muito grande, a gente se sente muito lisonjeado por estar aqui e principalmente por estar aqui falando de Sobral, certo? Nós somos a prova viva de como tudo isso acontece. Nós somos a prova viva de que é real. Vocês estão tendo a oportunidade de vivenciar isso aqui um pouco. Vão, com certeza, visitar escolas. Vocês vão ter todo o tempo, a abertura que vocês quiserem para questionar, tirar todas as dúvidas, sair daqui de Sobral, ainda mais com esse sentimento dessa educação que é considerada, e não é à toa, a melhor educação pública do Brasil. Certo? Sobre a rotina do coordenador. Aqui, para dar início, eu não me apresentei, né? Não, acabei me empolgando. Quando a gente fala de Sobral é assim, a gente se empolga. Eu me empolgo muito. Meu nome é Welton Damasceno. Um pouco do histórico. Eu passei 4 anos como professor, titular de sala, certo? Passei pela escola Antônio Custódio de Azevedo em Aprazível. Passei pela escola Osmar de Saponte, aqui em Sobral. Depois, ainda na Osmar de Saponte, me tornei coordenador. De forma meritocrática, fiz seleção, existe seleção sim, é muito rígida, é muito bacana, assim, uma aprendizagem para a vida. Há provas escritas, ótimo que eu falo muito alto. Há prova escrita, há redação, aí todos esses processos, há um momento de vivência que eles observam, inclusive com psicólogos, como é o comportamento da gente, se você tem perfil ou não para ser gestor, se você tem um perfil adequado para ser coordenador ou diretor. Tudo isso é observado, é pontuado, existe uma ficha, é muito criterioso. Ainda há uma entrevista, mesmo você passando por isso, você ainda é entrevistado. Na entrevista é que eles vão saber, no caso, quem está na comissão julgadora, no caso. Se você está apto realmente, é a prova final. Aí o diretor, também selecionado, tem autonomia de montar seu grupo, sua equipe pedagógica. Aí estou já com 5 anos, hoje, no caso, esse é o meu 5º ano enquanto coordenador. Aqui também funciona assim. Se você tem, por exemplo, estou construindo aqui minha carreira, passei um tempo em sala de aula, tinha muita vontade de participar desse processo, diretamente em relação à coordenação, acompanhamento de professores, formação. Fiz, aí estou, enquanto estiver feliz vou ficar, estou muito feliz, mas como é meritocrático, se eu tiver interesse em relação à direção, eu posso fazer a seleção para a direção. Se vão chamar, não, aí não é comigo, mas assim, é tudo de uma forma meritocrática mesmo. Aqui tem a rotina do coordenador, não vou detalhar para vocês, é só para mostrar como é que funciona. No caso da escola que eu estou hoje, que é o senador Carlos Gereissati, certo? Vim de uma escola, ano passado, uma Ana colocou muito bem. Ano passado eu estava no distrito, acompanhava na escola Raimundo Santana. Aí hoje voltei para a sede, esse ano no caso, estou na escola Senador Carlos Gereissati, acompanhando especificamente o 5º ano. Nessa rotina tem a acolhida que a gente tem que estar direto lá recebendo os pais, que é uma parte assim essencial, fundamental, vendo se está tudo ok, ouvindo mesmo.
tem os informes gerais da semana, tem a caminhada pedagógica que eu tenho que fazer. Todos os dias, se vocês observarem, esse documento também a gente pode passar para vocês depois. Tem aquilo que a gente faz todos os dias e tem aquilo pontual. Por exemplo, uma visita em determinado momento à sala de aula da professora X. No outro dia, a professora Y, e assim por diante. Sobre o acompanhamento, vamos começar aqui pela ambiência da sala focada na aprendizagem. A ambiência da sala de aula, no caso aqui em Sobral, é praticamente uma coisa do sistema. A gente pensa em ambiência não só como antes, no caso, um enfeite, um bonequinho lá para ilustrar, para ficar bacana a sala. A gente já pensa na ambiência focando na questão da aprendizagem. Vocês estão vendo aí do lado uma menininha com momento de estudo, né? Uma criança lá da escola Carlos de Erisate, uma aluna. E do lado ali, ó, como decoração, temos também o tipo, o gênero e a finalidade textual de cada um. Já do lado. Do jeito que vocês estão vendo isso, vocês veem o cantinho da matemática Atuelton, como me chamam. Atuelton, mas aí não tem nada ilustrativo? Tem, mas a gente sempre tenta colocar algo ilustrativo, bacana, que seja do convívio deles, né, que seja atrativo, associado a uma ambiência focada na aprendizagem mesmo. As visitas e observações são constantes. O meu lugar não é na sala da coordenação. Ela está lá para guardar as coisas, tem um armário, tudo, as pastas que a gente tem que ter esse cantinho. Mas assim, eu moro praticamente no corredor mais próximo às salas que eu acompanho. Especificamente agora, nesse ano, quinto ano. Eu estou lá pertinho do quinto ano. Aí assim, minha mesinha está lá, minhas coisas estão lá, tudo. Para facilitar também a questão das visitas. Para estar em uma sala, em outra, acompanhando os professores. Os detalhes eu vou dando na sequência. Identificar a necessidade de cada sala. Toda vez que eu observo algo, por exemplo, se eu vou na sala do professor e eu identifico que ele tem a partir dos resultados que eu observei, ele tem uma deficiência, ele tem uma dificuldade em relação à matemática, o que é que eu faço enquanto coordenador? Eu tenho que estar mais presente nesse momento com ele na matemática. Eu tenho que também ir na sala daquele professor que está com os melhores resultados na matemática, justamente para eu me fortalecer enquanto coordenador, né? Aprender um pouco mais, poder expandir esse conhecimento para o professor que está com dificuldade, certo? Identificar as especificidades de cada aluno. O que é isso? Eu, além de ver a sala de aula, como o foco nosso é a sala de aula, eu saber que ali eu tenho uma série de crianças, né, 20, 25, por aí vai, de alunos diferentes, sabendo coisas e ainda não sabendo algumas coisas. Eu tenho que saber detalhadamente como aquela planilha diz, como é que está a situação de cada aluno. Conhecer os professores. Eu tenho que saber o que ele tem de melhor e o que ele ainda tem de fragilidade. Isso é uma função minha. Visitar em momentos específicos e estratégicos, como eu falei. Personalizar as rotinas. O que é isso, personalizar as rotinas? Por exemplo, se eu vejo que eu estou visitando o Fundamental 2, eu vejo que os resultados de ciência não estão muito legais, com um certo professor, né? Aí eu observo que está ali uma nota, uma aprendizagem deficiente. O que é que eu faço? Eu posso modificar essa rotina, eu posso personalizar, o coordenador tem essa autonomia. Como seria essa personalização? Eu coloco mais aulas de ciência naquela turma X. Eu coloco mais aulas de matemática naquela outra turma. Ou então eu inicio professor coordenador. Eu tenho mais facilidade de aula no primeiro tempo, os meninos estão mais calmos, estão chegando e tudo mais, ainda estão mais calmos mesmo. Eu preferia dar aula de ciência porque eles estão com mais dificuldade no primeiro tempo. É isso que a gente faz. A gente personaliza a rotina do professor. Dá mais trabalho? Dá, mas dá muito certo. Análise e avaliação dos impactos de aprendizagem e feedbacks imediatos. O que é isso? Eu ver alguma coisa, inclusive em relação à aprendizagem, uma deficiência, e rapidamente, assim como observar alguma coisa bacana ou não, ponto de atenção na sala de aula do professor, rapidamente já fazer um feedback, já conversar sobre, já me preparar para isso, para poder futuramente colocar intervenções, sugerir. Otimização do tempo pedagógico. Aí um exemplo bem bacana para a gente falar, coisa muito importante para a gente falar. Como acontece essa otimização? É a gente garantir as 4 horas diárias de aula. Eu tenho que observar, enquanto coordenador, se a aula realmente está começando 7 horas.
não é para o professor eu estar chegando na sala às 7 horas, é para a gente chegar 10, 5 minutos antes, mas assim, contanto que esteja tudo no ponto, até 15 minutos antes. O retorno do intervalo, eu tenho que observar como é que está sendo, se eles não estão demorando demais a chegar até as salas, se isso não dificulta, não dá mais trabalho para o professor iniciar a aula, como os alunos estão voltando para a sala. Tudo isso eu consigo fazer com a otimização do tempo, se eu observar tudo isso. Prestes à saída, sempre ter um plano B, tá sempre orientando os professores que se a aula estava prevista para até 11 horas, mas está ali com 15 minutos, os meninos já fizeram tudo, eles não podem ficar parados esperando chegar o momento de ir embora. Eles têm que ter um plano B, nós temos que, enquanto coordenadores, formar os professores, sempre estar traçando novas metas, né, de aprendizagem, nunca se conformar, é uma coisa muito de Sobral. Aí vocês vão perguntar, como é que funciona essa questão das metas? O município tem uma meta, mas a escola tem a sua meta. A escola construi junto com o seu gestor, o coordenador, os professores, que é o carro-chefe, é o principal, tudo isso a eles, que estão em sala mesmo, eles com a gente, núcleo gestor, constroem as suas metas, eles que vão dizendo como são as metas. A meta municipal é essa, mas a nossa realidade é essa. Nós temos que adequar à nossa realidade, certo? Metas audaciosas, sempre. Construção coletiva da rotina da sala. Como funciona? A construção da rotina tem que partir do professor, tem que ter com a observação do coordenador e tem que estar em parceria com a direção. Tem que estar todo mundo alinhado. Não pode simplesmente eu jogar uma rotina e pôr uma rotina para o professor porque é esse e é desse jeito, porque é desse jeito que vai funcionar. Eu tenho que convencer, eu tenho que mostrar, eu tenho que fazer ele acreditar, assim como a direção. Socialização de experiência entre professores. É aquela coisa que eu falei. Se eu vejo um potencial em um professor, eu posso muito bem fazer uma troca, fazer um momento de informação daquele professor com o professor que está com dificuldade e vice-versa. Modelagem, quando precisa da gente, coordenador, enquanto o coordenador está em sala de aula, mostrar mesmo como é possível fazer. Por exemplo, aqui nessa foto. Aqui, no caso, era a dificuldade que a professora tinha em fazer atividades dinâmicas em sala de aula, porque causava dispersão. Aí a gente estruturou junto e fez parceria. Um momento era eu, um momento era ela. Aí a modelagem que a gente chama. Aqui nós temos um modelo de rotina que a secretaria colocou já esse ano, certo? Bem detalhadinha, tem um tempo para cada coisa, tem um momento de cada coisa, principalmente nesse início, tem a questão da fluência com 20 minutos. Se eu ver assim, eu cheguei no meu ano hoje, no 5º ano, aí a secretaria colocou 20 minutos de fluência, né? Aí eu observei, a partir do teste de leitura que eu faço, que inclusive já estou concluindo, eu observei que não pode ser só 20 minutos, minha realidade não é essa, eu preciso de mais tempo de fluência de leitura. Isso é personalizar a rotina de uma forma geral e, consequentemente, específica para cada série. Eu posso, inclusive, se eu diagnosticar que a necessidade de uma turma é um tempo maior e de outra não, ou por conta do perfil da professora ou do professor, que consegue manter os meninos mais tempo na questão da leitura, concentrados, eu coloco um tempo a mais. Aquele que não consegue tanto tempo segurar os meninos concentrados na leitura, eu diminuo, eu capacito esse professor a traçar estratégias, procurar diferentes formas de trabalhar a leitura, se for realmente necessário esse momento a mais. Sobre as competências socioemocionais na rotina da sala. Eu sei que hoje, mais do que nunca, a gente está ouvindo muito isso. Sobral já deu início ano passado, a gente já começou ano passado com esse trabalho. Já acontece no município. Isso aqui é uma foto do ano passado, eu ainda acompanhava no ano. Deixa eu explicar como é a questão das competências socioemocionais. Os professores de início, ano passado, e que foi uma coisa que a gente desmistificou, está desmistificando, encaravam de certa forma como algo a mais, um trabalho a mais. Mas rapidamente isso foi desconstruído, está sendo. Por quê? As competências socioemocionais, o trabalho com amabilidade, com empatia, com respeito, são coisas que a gente já faz. Só que a questão do duplo foco e da intencionalidade é que faz o diferencial. O que seria a intencionalidade? É você saber que naquele momento você está trabalhando a empatia. Os alunos têm que ter conhecimento que eles estão trabalhando empatia, porque de uma forma geral eles não estão se colocando no lugar do coleguinha.
Eles não estão respeitando o coleguinha. Aí como a gente pode fazer isso? Nesse momento aqui do Duplo Foco era o quê? Era uma atividade de escrita, eram frases motivacionais aqui, os alunos do nono ano, cada um escreveu uma frase motivacional. Nós fizemos um concurso. Como é que foi esse concurso? Nós lançamos na internet, todos eles têm Facebook, Instagram e tudo mais. Lançamos na internet e a frase mais curtida seria a premiada. Mas todas as frases foram reconhecidas, simbolicamente nós demos um mimo para cada um, que o importante era participar, mas a gente fez isso. Aí nós trabalhamos no Duplo Foco por quê? Trabalhamos escrita e nós trabalhamos competências emocionais. Aonde? Na questão deles se colocarem, deles se expressarem, deles estarem se colocando no lugar do outro, né? O impacto no cognitivo é uma consequência. Eles aprendem mais quando eles estão melhores. Nós aprendemos mais quando nós estamos bem com nós mesmos, né? As intervenções pedagógicas, algumas fotos aqui de momentos. Nesse, um aluno com uma aluna, no caso do 5º ano, fazendo trabalho, aqui eles construíram junto com a gente, coordenação e professor, uma atividade, uma questão que eles tinham ido mal na provinha. Aí eles estão fazendo aqui ela na prática mesmo, vivenciando. Isso que ele está segurando é um bonequinho, fazendo traçado. Aqui outra atividade, inclusive com a presença do secretário, que está constantemente nas escolas. Isso é muito bacana, é um diferencial, é uma coisa muito legal, que estimula a gente, enquanto gestores, enquanto professores. Ele não está com o intuito de cobrar, ele valoriza muito a classe dos professores, o magistério, da coordenação, da gestão. Aí eu coloquei mesmo para, pena que ele não está aqui, mas eu sei que ele vai ver, para simbolizar, certo? E aqui, uma atividade também, no caso, era sobre a utilização de aspas. E os meninos estão com diferentes frases, com utilização de aspas e fazendo um trabalho coletivo. Eu vou pular aqui, passar rapidinho para dar tempo para o professor. Sobre a motivação dos alunos, a gente faz muito brindes, premiações, certificados, medalhas, né? Aqui no caso tem um quadro, Campeões da Leitura, que todo mundo ganhava medalha, porque a ideia é todo mundo se sentir importante, se sentir bem, mas quem estava com a medalhinha de bronze eram aqueles alunos que estavam mais atrasadinhos na leitura. Aí quem estava com a medalhinha de prata, aqueles que estavam lendo frase, né? Quem está na medalhinha de ouro eram os leitores de texto. Aí esse quadro fica exposto, essa mudança é constante, porque eles só começam com palavras, aqui no caso é uma turminha de 1º ano. Eles começam com palavras, rapidamente eles passam, vão avançando, a gente vai trocando o nome deles. Mas a gente premia todos de uma forma simbólica. Questão de dia de avaliação, como é que a gente faz? Sempre é isso, é mensal. É mensal. Ah, existem as semanais? Existem, mas a mensal a gente faz um momento maior, mais de certa forma mais importante, eles entenderem a importância da avaliação. Aqui é a sala de aula, no dia de uma prova. Motivação dos professores, né? Claro, um exemplo também. No caso, uma prévia, na época dos PS, a gente conversando e tudo, eles estavam muito tensos, sobrecarregados, preocupados. Isso aqui era mais uma brincadeira, um kit campeão dos professores da escola que eu estava. No caso, tem até um chá de cidreira para se acalmarem mais um pouco. Sobre as atribuições do coordenador, tudo isso eu já falei um pouco na minha fala. Aí tem as atribuições diárias, as semanais. São coisas simples, certo? Pistar caderno de plano, divisão de conteúdo junto com os professores, verificar, sugerir metodologias diversificadas, que entra aquela dos COS, inclusive o secretário está presente. Plantão pedagógico, que é atender de forma individualizada os alunos, os pais e professores. Aqui são atribuições mensais, inclusive reunião de pai, com pais, e devolutiva dos resultados de aprendizagem, sempre chamar eles, para mostrar como é que está a situação do filho, o que eles melhoram, parabenizar, certificar, motivar, engajar. Isso tudo aí é o coordenador e o elo com a comunidade. Aqui no caso são visitas, que a diretora, no caso, Ana Cristina, a professora, citou. Anualmente, rever o PP junto ao diretor, elaborar a pauta da jornada pedagógica, auxiliar a colocação e montagem do quadro docente. Se a gente for falar, a gente consegue, de todos, a gente consegue falar sobre todos, porque todos são fundamentais, mas para dar tempo aqui ao professor. E para finalizar a minha fala, não
não se pode falar de educação sem amor, certo? Jamais. E muito obrigado. Agora nós vamos passar a palavra para o professor Aristides. Ele já cochichou aqui para mim. Não se preocupe, a fala dele não vai ultrapassar 60 minutos. Vai ser breve a fala dele. Mas é brincadeira, está preocupado com o tempo, mas eu acho que é super importante a fala do professor nesse momento, para a gente compreender como é que fecha esse ciclo. Começou ontem com a fala do prefeito, né? E hoje a gente está encerrando uma fala do professor. Eu particularmente, eu já admiro o professor, porque quando eu fui apresentado para ele, a pessoa que apresentou disse assim, olha, ele é professor e quem estuda com ele aprende língua portuguesa. Então vocês vão ouvir agora o professor de língua portuguesa que faz todo mundo aprender língua portuguesa. Aliás, né? Boa tarde. Já passa de 12 horas. Assim, eu vou tentar ser bem sintético ao máximo, mas eu acredito que eu tenho que passar realmente essa essência da sala de aula, que é algo bastante importante, e me apresentar, né? Sou Aristides Mendes, professor de língua portuguesa da Escola Francisco Monte há exatamente 9 anos. Já fui professor do 2º ano, já fui professor do 5º ano, sou professor do Fundamental 2, né? Mas atualmente estou como professor exclusivamente do 9º ano. É algo que eu tenho extremo orgulho e satisfação desde já de fazer parte desse sistema, dessa rede, onde prisa por uma educação de qualidade para os nossos alunos, que eles saem realmente do 9º ano preparados para entrar no ensino médio. Então, sem me estender muito, eu vou já começar a falar sobre rotina e foco. E antes de falar sobre rotina, eu preciso falar qual é o foco do professor. O foco do professor é garantir a aprendizagem dos alunos 100%. E o que é que eu devo fazer para que eu possa alcançar esse meu objetivo? Eu penso no planejamento. Eu acho que é o pontapé inicial, é pensar no planejamento. Porque às vezes você pensa logo, vamos lá fazer a escolha dos textos. Não, eu acho que eu tenho que partir das nossas habilidades, onde eu faço a divisão da matriz do SAEB, que trabalha com a Prova Brasil, e a divisão dos descritores do SPAES, faço a mesclagem dessas duas matrizes, e aí eu divido em 15 dias. Ou seja, durante 15 dias o menino já tem estudado todas as habilidades. Onde no primeiro dia eu trabalho com 6 descritores foco, e dentro desses meus descritores focos eu tenho um foco maior, como por exemplo, o meu foco maior é conflito e linguagem. Lembrando que essa tabela ela é flexível, ou seja, a partir do momento que eu percebo que o menino adquiriu todas as estratégias de conflito e linguagem e que ele tem um pouco de dificuldade agora em pontuação, nos próximos 15 dias eu já vou estar trabalhando o quê? Eu já vou estar trabalhando pontuação ou outro descritor que ele venha mostrando fragilidade, como por exemplo fato e opinião. Então essa é a minha primeira semana. Aqui eu tenho a segunda semana de aula que segue a mesma sequência lógica, e aí eu tenho uma quantidade de questões. Ou seja, a primeira semana eu trabalhei com 6 descritores, então eu trabalho sempre na linha de raciocínio. Uma questão eu ensino, outra questão o menino me dá o retorno realmente se ele aprendeu. Como é que eu faço isso? Seria até informal falar dessa forma, mas eu literalmente corro dentro da sala de aula para perceber, para anotar, para de maneira imediata intervir realmente naquele menino que não adquiriu a habilidade, porque a habilidade ela foi exposta, ela foi trabalhada. Eu lancei todas as estratégias possíveis e cabíveis para que ele fizesse a aquisição dessa habilidade. Então, se o menino não consegue de imediato, eu já faço a intervenção. A gente pega um caderno, um material estruturado que a gente recebe na formação continuada. Esse caderno estruturado, eu pego e faço a minha divisão de todos os descritores que eu tenho nesse caderno,
E aí essa cor vermelha são as questões objetivas, desculpa, as questões em cor preta são as questões objetivas, e a da cor vermelha são as questões subjetivas. Então tem essa mesclagem que é algo muito importante, que as questões abertas também são bem importantes para a gente entender realmente todo o processo do menino. Então é algo de extrema importância. Esse estudo, esse apropriamento da matriz de referência, que eu preciso dominar essa matriz de referência. E em seguida eu venho para a divisão das aulas de língua portuguesa. Durante a semana a gente tem 5 aulas de língua portuguesa, onde 4 aulas são voltadas para a compreensão e 1 aula é voltada para a produção de texto. Lembrando que essa produção de texto ela é contextualizada. Na primeira semana a gente trabalhou, o nosso primeiro texto ele trabalhou sobre gravidez na adolescência. Aí o menino faz um texto sobre a seca. Aí cadê o contexto, né? Então assim, se o meu primeiro texto ele trabalhou com gravidez na adolescência, então a produção textual vai ser uma imagem de uma menina de 16 anos grávida, ou seja, a produção sempre contextualizada. Aí fala um pouquinho da estrutura das aulas de língua portuguesa, né? Primeiro eu começo com o assunto e os objetivos. Sempre, eu chego na sala, eu chego antes dos alunos sempre, já escrevo na lousa cada habilidade que eu vou trabalhar, e antes de começar a aula eu vamos lá pessoal, a aula de hoje a gente vai trabalhar D10, conflito, a gente vai trabalhar D11, causa consequência, D12, finalidade, o que são essas habilidades, quais são as estratégias possíveis e cabíveis realmente para os meninos fazerem a aquisição dessas habilidades. Em seguida, eu venho para a predição da aula, que é algo fundamental. Às vezes a gente, eu dou um texto para o menino, leitura, aí é chato. Não, como é que a gente faz? A gente deve fazer uma predição que desperte literalmente a curiosidade do menino, que ele sinta vontade de conhecer realmente o texto. E como é que é feito isso? É através de um título, é através de um vídeo, é através de uma imagem. Muitas vezes eu pego partes do texto também, palavras-chave. Então desperta essa curiosidade e o menino vai ter sede realmente de fazer a leitura do texto. Em seguida é o momento das estratégias de leitura, que eu utilizo 3 tipos de leitura que eu acho que é fundamental. A leitura modelo, aquela leitura expressiva do professor, é aquela leitura realmente motivadora, aquela leitura encantadora, porque às vezes tu lê um texto morto, né? O bichinho vai ficar morto também, literalmente, né? Coitado das crianças. Nem o professor consegue fazer uma leitura envolvente. Aí como é que você quer realmente que o menino faça essa leitura encantadora? E é tão engraçado que eles fazem aqui. Eu olho para os meus alunos e eu me vejo neles no momento que eles estão lendo, que eles vão lá e dão vida ao texto, eu digo, o menino realmente adquiriu o que eu quis passar, realmente, né? E a terceira leitura, ela vai de acordo com o texto. Se eu pego, por exemplo, o texto que eu vou trabalhar daqui a pouco é o conto que diz nem tudo no seu mestre mandar. Eu vou tentar ser bem rápido, viu? E aí eu fiz a divisão da leitura desse texto em 3 momentos, ou seja, narrador, professor, discípulo, as meninas e o mestre, os meninos. Então uma leitura bem envolvente, uma leitura que todo mundo se sinta parte do processo. Depois é o momento da compreensão oral, que eu pego descritores que eu considero que são descritores mais complexos, como por exemplo, vocabulário, que é sempre difícil trabalhar vocabulário, porque a gente fala de contexto, e muitas vezes você não sabe o que é contexto e não deixa claro para o menino o que é esse contexto. Então é importante realmente, todo o texto, você trabalhar esse vocabulário. Eu trabalho também a inferência, que também é um descritor bastante complexo. Trabalho efeito de sentido, que é D18. Trabalho D19, que são recursos ortográficos e morfossintáticos. Isso no texto base. Você pode me dizer assim, quer dizer que todo o texto que você pega, você faz isso? Não, eu escolho um texto para fazer tudo isso que eu estou expondo para vocês. Em seguida, vem o momento de discutir o gênero, que é uma ficha técnica de leitura com 4 habilidades: um gênero, finalidade, linguagem e assunto, sendo que gênero e finalidade são descritores que não podem ser trabalhados separados, né? Em seguida, vem o momento desafiante, que é o momento que o menino faz parte realmente do processo. A todo momento ele faz parte do processo de construção de aprendizagem. E esse momento eu trabalho com mais 2 descritores, que é o D2, que é a substituição, e o D15, que são os elementos de coesão
que são as conjunções, que são os advérbios, que são os pronomes. Aí é o momento do menino realmente dizer a ideia e questionar o outro, porque muitas vezes ele diz a ideia, mas ele diz assim, eu me dá ideia de quê? Eu me dá ideia de adição. Mas o que é adição? Professor, não sei. Será que ele aprendeu? Não, ele não aprendeu. Então é o momento realmente de questionar, porque às vezes você diz assim, bora meu filho, que gênero é esse? Crônico, mas por que é uma crônica? Aí eu Então realmente tem que ter um ensino, realmente tem que ter esse processo, esse passo a passo de todo o processo, para que a aula possa acontecer de forma eficaz. Aí vem o momento da atividade, que é dividido em 3 momentos, viu? É o momento da teoria e o momento da prática, é aquele momento realmente que eu ensino o menino, em seguida o menino vai realmente, eu vou verificar se realmente ele fez a aquisição das estratégias. E o terceiro momento é o momento de um TD complementar, e esse TD complementar eu elaboro ele sobre os textos básicos, sobre os textos que foram trabalhados na aula. Eu elaboro mais 5 questões de 5 habilidades diferentes que o texto não contemplou, as questões não contemplaram. Em seguida, um para casa contextualizado de acordo com a fragilidade que eu perceber na aula. Aqui eu vou passar mais rápido, porque eu já expliquei. Isso aqui é o momento da lousa, da exposição realmente das habilidades que eu faço na lousa. Mas aí eu não coloco só o número, eu coloco realmente D10, é o que? Conflito e elementos da narrativa. D12, finalidade, todo esse processo. Aqui o texto base é o texto, tem tudo que o seu mestre mandar. Aqui a imagem da predição, para realmente o menino sentir essa necessidade de fazer a leitura do texto. Em seguida são os tipos de leitura que eu pontuei para vocês, né, que eu sempre trabalho com 3 leituras. A primeira e a segunda são sempre as mesmas, e a terceira ela vai depender do tipo de texto. Esse close é o momento do discutindo o gênero, viu? Que é essa ficha técnica de leitura, e essa parte da ideia e da referência, que trabalha com D2, substituição, e D15, elementos de coesão, é a parte do desafiando, é aquele momento que eu digo para o menino. Vamos lá, dou 2 minutinhos, correndo a aula, literalmente, onde ele diz a ideia, em seguida ele já pergunta para o coleguinha do lado, por que o I é a adição? E aí, se ele não souber por que é adição, ele faz a pergunta para o outro. Se o outro não souber, ele explica. Se ele não souber explicar, eu agrego conhecimento, ou seja, eu acrescento, eu dou a minha contribuição. Em seguida, é a atividade que eu pontuei, eu separo o momento de um plano, eu separo dessa forma. O momento da teoria, por exemplo, D10, tem 2 questões. Essas 2 questões são ensino, e já na hora da prática, a questão de número 46 é de verificar essa prática realmente desse ensino. Aí o TD extra, que também já foi colocado. Aqui a atividade que eu elaboro sobre os textos, em tudo que o seu mestre mandar, eu elaboro 5 questões extras. Atitude suspeita, esses textos são textos que foram trabalhados na minha primeira aula, elaborando mais 5 questões que dão um total de 20 questões. Por exemplo, a matriz estava atendendo SAEB, aquele material estruturado. Então eu elaborei 3 questões de gênero, sendo que eu acabei elaborando 4, porque uma já está na parte do discutindo o gênero. Em seguida, para finalizar a aula, eu pego dos textos que eu trabalhei, pego 2 parecidos, como por exemplo, eu peguei o conto e a crônica, e aí eu trabalho os elementos de comparação. Esse é o momento final da minha aula. Então, as 4 aulas de compreensão, elas seguem esse modelo. O tempo. Vamos lá, pronto. A aula de redação. Nós temos uma aula de redação, né, durante a semana. Nessa aula de redação, eu trabalho com os critérios de escrita, onde eu faço a exposição aqui no assunto, nos objetivos. Em seguida, a predição é o próprio critério. Em seguida, eu venho para o momento da teoria no slide. Depois dessa teoria no slide, o próprio exercício no slide, que é esse. Certo? Pronto.
Esse é o momento do exercício, ó. Como eu vou trabalhar? Eu trabalho de dois em dois critérios. Os dois primeiros critérios já escritos são organização gráfica e letra maiúscula. Então eu pego um texto, eu faço a desestruturação dele completamente. A gente percebe que ele está com problema de espaçamento, de imagem, de letra maiúscula. Então, para o menino realmente fazer essa correção no slide, essa é uma correção oral, né, pela questão do tempo. E aí, em seguida, já vem o momento da hora da atividade, que é o momento daquela imagem contextualizada, aí é o momento do planejamento do menino, né, do aluno. Ele vai planejar a partir da imagem, ele não vai pegar a imagem e escrever simplesmente. Muitas vezes você entrega a imagem, bora, escreve, bichinho, não vê sentido nenhum em escrever por escrever. Então é o momento dele namorar com a imagem, literalmente, né? E aí em seguida ele vai escrever, ele vai revisar e somente depois é que ele vai fazer a reescrita. E muitas vezes o para casa é terminar essa reescrita, porque é muita coisa, entendeu? E aí a segunda aula, eu vou tentar resumir, a segunda aula, ela começa com a teoria da redação, que eu pego uma redação da turma A e faço a exposição para a turma B, toda corrigida e trabalho os critérios, tirando o nome do menino para não expor, para ele não dizer, é a produção do Joãozinho, está toda errada a produção do Joãozinho. Então faça a exposição de uma produção da turma A para a turma B e vice-versa. Em seguida, eles vão questionar esses critérios que estão corrigidos na redação. Eu vou estar circulando na sala a todo momento. Eles vão reescrever e depois eu vou corrigir para perceber se realmente o menino sanou a dificuldade. Entendeu? E aí o para casa voltada de novo para esses dois critérios. Aí, como eu estou trabalhando esse critério de organização gráfica e letras maiúsculas, então eu vou passar um para casa trabalhando nesses dois critérios. Essa é a produção contextualizada. Aqui eu tenho um modelo, vou correndo. Aqui eu tenho um modelo de aula complementar. A aula complementar ela acontece todo dia no contraturno, onde eu consigo trabalhar a matriz de referência em uma semana e não mais em 15 dias, mas como eu tenho todo dia no contraturno, então eu consigo trabalhar a matriz de referência em uma única semana, viu? Aí segue aquela mesma sequência de aula. E por último, para finalizar, eu vou falar sobre algumas coisas que eu faço que eu acredito que motivam muitos meninos. E eu começo com um projeto de leitura que eu acho que é o pontapé inicial, né? O menino, ele realmente precisa gostar de ler. Ele só vai conseguir compreender se ele for um bom leitor. E aí eu tenho esse projeto de leitura que, como eu escrevo, eu começo a trabalhar os 2 primeiros meses do ano, eu trabalho com os meus textos, com a minha biografia, para os meninos me entenderem e se tornar algo até muito mais contextualizado. Porque eles ficam perguntando, professor, e esse personagem tal, não era você? Não, eu digo, não sei. Será? Será que eles têm características que são minhas? Então, assim, os meninos passam, em seguida eu vou trabalhar com os escritores cearenses e vou abrangendo, é um mundo. Então, essa segunda foto é eu fazendo a contação de história, em seguida os meninos fazendo a leitura das minhas histórias, e em um terceiro momento eles vão ser protagonistas das histórias. Lá em Itaperuaba, porque eu sou professor lá, tem a Pele da Andorinha, e eu escrevi uma nova versão sobre a Pele da Andorinha. E em seguida eu pedi para os meninos fazerem a criação deles a partir da minha história, lógico, modificando. Então, assim, saem coisas tão fantásticas, os meninos têm um gosto tão grande e eles querem apresentar, eles têm a necessidade de apresentar realmente ao mundo todo um cenário. Coloco o globo lá no auditório, que aí eu digo, a gente pode dominar o mundo encantado da leitura que a gente consegue dominar. Em seguida tem os momentos do top 5, que eu premio os meninos, eu faço a premiação com os meninos que pegam mais livros na biblioteca, mas que eu faço a verificação, eu peço uma atividade de ficha para que eu perceba realmente se eles estão fazendo a leitura. Aí eu tenho um top 5 de redação, que são as 5 produções melhores para motivar eles. Eu tenho um top 5 de compreensão, também os 5 melhores alunos em cada prova. E eu tenho um projeto também de aluno nota 10, que eles brigam para ser bom, para no final do ano receber um certificado que pode ser simbólico para alguns, mas que para outros é algo bem significativo e bem motivador. Eu literalmente
realmente eu visto a blusa, a camiseta do nono ano, que eu acho que a gente precisa realmente vestir essa camiseta, a gente precisa acreditar. Esse é um outro momento onde eu trouxe um aluno de medicina lá de Itaperuá mesmo, que foi aprovado aqui na UFC, em Sobral, e a Tamires, é o Miguel que faz medicina, e a Tamires que faz direito na UVA, que foram alunos da Escola Francisco Monte, que sempre estudaram na escola pública e que conseguiram êxito estudando da escola pública, porque o nosso sistema é um sistema sim de qualidade. Eu digo muito, eu me acho um pouco velho, eu digo muito que eu queria ter nascido nessa era. Eu digo, rapaz, se eu tivesse nascido na idade desses meninos que estão estudando primeiro ano e que saem todos leitores, eu digo, rapaz, eu ia ser bom, viu? Eu ia ser bom. Porque na época que eu estudava, por exemplo, eu vim trabalhar a produção textual no ensino médio, né? Então, assim, temos as premiações que motivam muito os meninos. Aqui são coisas simples, às vezes a gente faz coisas simples e que é o diferencial. Às vezes a gente fica dizendo assim, ai, mas o simples, o menino do nono ano não acha como vale pizza. Eu levo os meninos no calçadão e eles ficam desesperados, né? É uma coisa bem simples, que não gera muito gasto, né? Trago os meninos, por exemplo, essa premiação a gente pegou, eu e o outro professor, em 2 casos, a gente veio, trouxemos os meninos premiados nesse top 5, né, de redação e compreensão, trouxemos para o cinema, pagamos o cinema no dia da promoção de a segunda-feira maluca, sai bem barato, não sai complicado de jeito nenhum. E assim, são essas coisas que realmente eu acredito que fazem a diferença no meu ensino dentro da sala de aula. Eu não faço mágica, mas eu tento fazer, mas tá dando certo. Eu já fui premiado com resultado de 5º ano, já fui premiado com resultado de 9º ano, então eu acredito que eu estou acertando, estou no caminho assim, os meninos estão conseguindo aprender, os meninos saem motivados, os meninos gostam de estudar, eles gostam de estar na escola. A aula de português para eles não é chata, porque às vezes a gente vende uma ideia que a aula de português, leitura é uma coisa chata. Quando é aquela leitura morta, quando é aquela leitura cansativa, quando é aquela leitura que não tem realmente significado. E para encerrar a minha fala, né, eu tenho esse slogan na minha camiseta do 9º ano, que todo ano eu faço uma camiseta diferente, e aí eu encerro a minha fala dizendo que a união faz a força com uma diversidade de habilidades. E essas habilidades são as habilidades adquiridas no processo, no sistema da melhor rede pública do país. Obrigado. Antes de abrirmos para o bloco de perguntas, só lembrando, em virtude do adiantado da hora, nós vamos ter um bloco de 3 perguntas, ok? Daqui a pouco a gente leva os microfones, mas antes disso, resumir esse painel de vocês com uma palavra: apaixonante. Recebam os nossos aplausos. Já estamos com os microfones passando pela plateia, pois não? Olá, boa tarde. Eu sou Renata, eu sou da Fundação Lema. Primeiro eu queria dizer que eu estou muito inspirada por essa mesa, por essa apresentação de vocês. Foi muito legal, muito inspiradora. E parabéns. E eu queria muito saber, especialmente do professor Francisco, a gente teve alguns sinais de como o material didático é usado. Então, que vocês recebem material estruturado na formação de professores, que tem material sobre aula, mas eu queria saber em mais detalhes como vocês usam esse material. Qual é esse material? Se vocês recebem ele sempre na formação de professores, qual que é a autonomia do professor para usar, para fazer escolhas sobre o uso desse material? Obrigada. Acho que essa rodada só tem. Bom, porque eu não ia fazer pergunta, já teve uma só. Eu queria entender um pouco melhor
celulares, tablets, etc. Como fazer essa comunicação de um lado para o outro, enfim, porque alguns têm acesso e como manter o interesse dentro da sala de aula, fora ou dentro, com esse ambiente todo conectado, né? Para fechar um pouco, também estava querendo que vocês falarem sobre como é que você, enquanto professor, você faz formação, né, continuada, como é que essas formações repercutem no seu crescimento profissional e no seu trabalho de sala de aula, e também como a escola recebe a visita da superintendência escolar, como é que vocês percebem a figura, né, esse personagem para a gestão e quanto que isso contribui também para o sucesso da escola. Som. Bom, respondendo aqui a pergunta sobre a questão de material. A gente recebe sim material estruturado, a gente recebe um material pela escola de formação, mas a escola também fornece xerox, a gente tem xerox, principalmente, né, assim, todas as turmas têm xerox, mas a gente tem uma quantidade de xerox maior pela carga horária das turmas focos ser realmente maior, então a gente tem a xerox. Eu também aproveito muito os livros de anos pretéritos, por exemplo, eu não deixo fazer a entrega dos livros, esse ano a gente termina o último ano do livro de linguagem, eu peço que eles recolham os livros, que eu consigo aproveitar eles nos próximos anos. Ou seja, na rotina da aula complementar, inclusive, vocês vão ver uma parte lá no material que vai ter assim, o livro do 6º ano. Esse livro do 6º ano eu consigo aproveitar ele no novo ano. Ou seja, elaborando questões, eu consigo aproveitar ele, trabalhando a fluência com os textos, que são textos muito ricos, entendeu? Então, assim, quanto material é vasto, eu acho que vai da criatividade de cada um. A gente traz material da escola de formação, a gente tem o livro didático, a gente tem os paradidáticos, a gente tem TTs complementares, então é um mundo de material. E falando sobre a importância da escola de formação, a escola de formação que a minha formadora está aqui em Itajara, né? Então a escola de formação é de uma extrema importância, porque a gente traz o material, a gente faz o estudo, tem a troca de experiência, que é um momento muito rico, que um professor aprende com o outro, faz a adaptação da prática. Ou seja, o que eu passo aqui na minha prática, pode ser que todo mundo não faça, mas você pode ser que você não faça, aliás, exatamente como eu faço, mas você pode fazer as suas adaptações. Então a escola de formação, né, a formação continuada, eu vejo como algo de extrema importância, eu vejo como um dos diferenciais da nossa rede. É isso. Pronto. Em relação ao uso dos celulares, da tecnologia, do que a gente pode contar, né? Jamais bater de frente, principalmente Fundamental 2, é uma coisa da rotina deles, né? É uma coisa que eles utilizam. Quando a gente fala sobre Fundamental 1 até 5º ano, a gente consegue, porque a gente tem aparato pela lei, questão de proibição do uso de sala de aula de forma indevida e tudo, mas parte para Fundamental 2, para 9º ano, 8º ano, os meninos já são maiores, eles já lidam com isso diariamente. A gente busca fazer trabalhos, metodologias diferenciadas que englobem isso. A gente abraça, no caso, o uso das tecnologias, com certeza. Como que a gente pode fazer isso? Planejando, sabendo se o dia para levar o celular é o dia, a terça-feira, na aula tal, do professor tal. Aí ele, em conjunto com a coordenação, procura uma atividade, procura sites educacionais, educativos, que o material tem a ver, que a utilização do uso da tecnologia faça sentido para a aprendizagem dos meninos. Mas combater assim, no caso de bater de frente, proibição, não, é assim, a gente busca se aliar a isso. Mas o dia que traz, a gente não deixa o menino com o celular o dia todo, eles sabem que vão utilizar naquele momento específico. O coordenador vai e recolhe.
É assim, certo? Sobre as visitas da superintendência, né, nós temos dois grandes apoios à gestão, que são as adjuntas administrativas, que tratam conosco mais assuntos burocráticos, referentes ao administrativo mesmo, e temos também as tutoras pedagógicas, que são as nossas grandes parceiras, né, que estão ali a todo momento, geralmente semanalmente, uma vez na escola, acompanhando conosco as aulas dos professores. Vamos junto para as salas, observar, para eu ter o meu olhar, o olhar do coordenador e o olhar dela, e a gente ter um feedback e poder cada vez mais sanar os pontos de atenções que foram identificados naquela observação de sala. Também as tutoras me ajudam a identificar pontos em que, porventura, tenham passado desapercebidos por mim. Então, para mim, a visita da tutoria é muito bem-vinda e eu a recebo assim de braços abertos, porque para mim é uma forma de aprender bastante com as duas, tanto a adjunta administrativa quanto a tutora pedagógica. Então, nós estamos concluindo esse painel Gestão Escolar, os pilares da gestão escolar, e eu acredito que tenha ficado muito nítido que há um alinhamento em tudo que foi falado de ontem para hoje nesse seminário, né? Quando a gente percebe que a fala que iniciou ontem é concluída, perpassando a gestão escolar, e a gestão escolar de 3 escolas distintas aqui representadas por uma diretora, um coordenador e um professor, eu acho que a gente percebe que esse alinhamento, ele se faz necessário, ele é fundamental para que a aprendizagem dos meninos ocorra. Então a gente, e nós temos ainda, a Cristina está lembrando, que não são apenas diretores da sede, nós temos diretores da sede do distrito. Então, em Sobral, na rede municipal de Sobral, há um alinhamento de pensamentos, de conjunturas, de ações e de práticas, todas direcionadas para um só foco. É a aprendizagem do aluno que está dentro da escola, junto conosco, sob nossa responsabilidade. E aí eu estou também me incluindo nisso, porque hoje eu atuo como diretora da SFAPES, da Escola de Formação de Professores do município de Sobral, mas tenho muito orgulho da trajetória que eu construí aqui no município, que começou em 2001, quando eu também passei por um processo seletivo. Naquela época era bem mais intenso. Nós passamos um mês em processo seletivo, coordenado pela professora Márcia Campos, a equipe do professor Maurício, como a gente chamava carinhosamente, do qual também tenho a alegria de ter compartilhado um aprendizado muito grande com essa equipe, junto com outros atores dessa história que estão aqui presentes também. E na condição de diretora que fui de 2001 até 2007, meados de 2007, eu asseguro para vocês que não tem processo, não tem gestão escolar de sucesso quando não há muito trabalho. É imprescindível todo alinhamento, é imprescindível todas as formações, mas a aprendizagem não se dá no passe de mágicas, ela é resultado de muito trabalho, de um arregaçar de mangas que prescinde, inclusive, de muitas horas extras, como a diretora falou há pouco. Então, essa minha trajetória, ela também perpassou pela Coordenadoria Regional de Educação do município, da Secretaria de Educação de Estado, e eu também tive a oportunidade de ir lá participar de um processo seletivo para coordenar uma das regionais do Estado, no momento em que a professora Isolda era secretária de Educação e o governo do Estado era representado pelo nosso atual senador Cid Gomes, e naquele momento nós também tivemos uma construção muito parecida com o que está tendo início hoje aqui, né? Que é esse movimento de organizar redes na perspectiva de ter em um futuro bem próximo, porque os resultados não demoram muito a aparecer.
ser, os resultados aparecem. No primeiro ano de trabalho, sim, e eles são muito mais promissores com o passar do tempo, mas quando há uma movimentação, uma organização em torno de uma gestão de uma rede municipal, de uma rede escolar, os resultados aparecem e eles aparecem logo nos primeiros anos, né? Eu estive coordenando a regional de educação aqui do município de Sobral, que compreendia 20 municípios da região norte, e nós iniciamos um processo muito parecido com esse movimento que hoje acontece. Atualmente é a regional coordenada pelo professor Daniel, que está aqui presente também, junto conosco. E naquele momento a gente tinha uma avaliação em mãos, quando assumimos as regionais do Ceará, a gente tinha uma avaliação em mãos, e nessa avaliação na regional aqui de Sobral, nós tínhamos 3 municípios com resultados bons, com resultados esperados, os melhores níveis de proficiência. Um deles era o município de Sobral e tinham mais 2. E em um ano de trabalho, nós conseguimos reverter e melhorar esse resultado em rede para mais 3 municípios. Então, a gente teve um crescimento de 100%, né? A gente saiu de 3 municípios, de 3 redes exitosas para 6. E no ano posterior, a gente também acabou saindo de 6 para 11 municípios. E, ao final, já saindo, deixando a regional depois de 5 para 6 anos de trabalho, a gente já tinha a rede dos 20 municípios quase que totalmente no nível desejável de alfabetização das crianças. Prescinde de engajamento, uma escola só no município que apresenta por resultado. Eu sinto muito informar para vocês que são gestores e fazem o trabalho das secretarias municipais, mas ter na rede apenas uma escola boa, com ótimos resultados, não é resultado do trabalho de vocês. É resultado do bom diretor daquela escola, dos bons professores daquela escola. O resultado do trabalho da Secretaria Municipal, ela só se dá em rede. O trabalho da Secretaria é bom quando a rede toda se apresenta boa. Se apenas 1 ou 2 escolas apresentarem os bons resultados, eu lamento muito, vocês nem precisam contar muito essa vantagem para vocês andarem, porque o resultado não é de vocês, é daquela escola especificamente. Não é difícil fazer o trabalho, mas depende de decisão política e depende de arregaçar as mangas e se dedicar, como a diretora disse, seguir daquela tríadezinha mesmo, né? Precisamos ser tempo, exemplo e presença dentro das secretarias municipais para que as coisas ocorram, para que as coisas aconteçam, e precisamos blindar as escolas de qualquer interferência que não seja para o bem pedagógico das escolas. As interferências partidárias, elas fazem muito mal à construção desse processo, e eu até diria para vocês que elas inviabilizam esse processo. Então, eu desejo que vocês voltem para casa com boas lições aqui do nosso município. Esse é um aprendizado constante. Eu saí da rede, fiquei fora da rede por 4 anos, e eu confesso a vocês que em 4 anos essa rede avançou e cresceu muito, e eu lamento ter perdido o crescimento dela, que foi muito grande, porque o aprendizado aqui é construído dia a dia, e é um crescimento muito, é um aprendizado muito sofisticado, é muito arrojado, mas é dentro de uma simplicidade muito grande. Nós fazemos o básico, precisa ser feito na escola, sem muito floreado, sem muita invenção. Vocês viram através da prática do professor que o que se faz é dar aula, é ensinar. E a aula só é boa se os meninos aprenderem. Vocês viram que o coordenador também deu uma lição importantíssima para nós todos, que o trabalho do coordenador pedagógico é de dar suporte, é de dar apoio, é de cobrar, mas é de estar do lado do professor ajudando a aprender. O professor não pode ser, nesse processo, o professor não pode ser aquela figura do que é difícil e impossível de ser trabalhado. O professor é a pessoa mais importante desse processo, é a que merece mais cuidado na construção de todo esse processo, porque é ele que vai estar dentro da sala de aula com os meninos. Então, amem os professores de vocês, queiram bem aos professores de vocês,
abracem, acolham os professores e os diretores, integrem e motivem, porque no final das contas o maior líder da rede é a Secretaria Municipal, e aí o papel de vocês é fundamental nisso tudo. Nós agradecemos também da ISAPED a oportunidade de estar aqui presente nesse encontro, também aprendendo com cada uma dessas falas brilhantes, né? E aí eu encerro pedindo uma salva de palmas para esses três fantásticos profissionais. Eu vou só ratificar o que a senhora falou. Não são só três fantásticos profissionais, são 4 fantásticos profissionais. Assim, vai abrir a fala, depois retorno. Bom, gente, é bem rápido, eu sei o adiantado da nossa hora, mas eu propus essa mesa porque eu acho tudo isso que a Valdice falou, né, um momento importante, e complementar a essa visão da gestão, né, começando pela gestão municipal, do prefeito, secretaria, a visão também a gestão da escola e de todo esse alinhamento que foi construído aqui, porque isso não existia, né, Conceição? Eu fiquei muito emocionada, porque eu lembro em 2001, eu junto com o professor Maurício e o Pado, a gente coordenou a seleção de diretores aqui em Sobral, porque antes era tudo indicação política, e a primeira coisa que a gente desenhou foi um perfil, né, Conceição? E, assim, as seleções é uma garimpagem difícil da gente encontrar pessoas com as competências que a gente tinha, com o perfil que a gente tinha desenhado, para estarem dirigindo, né, as escolas, coordenando as escolas. E o que a gente percebe com muita emoção é como essa rede cresceu, como as pessoas aprenderam, como elas construíram, como elas profissionalizaram a educação, né? Porque hoje, como a gente ainda na educação pública, é aquela coisa da organização da Bajadas, né? Bota ali para atender, o pessoal ali para atender vereador tal, vamos botar ali para agradar deputado tal, quando na verdade a gente percebe o quanto de profissionalização, né, que aconteceu durante todo esse período, e como vocês podem ver, as pessoas que estão nas escolas, como elas se apropriaram profissionalmente do trabalho e da missão da escola. Agradecer a professora Valdícia, né, o diretor coordenador, o professor ter aceito o nosso convite, a professora Valdícia por aceitar coordenar a mesa, e sigamos em frente, acreditando e vendo como é possível, porque também antes aqui não existia nada, e hoje quanto de coisa foi construída. Então sigamos em frente com esperança que chegaremos lá. Obrigada. Antes de fazermos uma entrega simbólica de uma lembrança para vocês, gostaria que vocês permanecessem. Muitos da plateia são professores, professoras, trabalham na área da educação, e a gente encerra esse momento dessa mesa com o seguinte pensamento. Na educação de Sobral e na dos municípios de vocês também pode ser assim, o sucesso não tem segredo. Como você disse, professora, tem trabalho. Porque competência não é nada sem compromisso. E o material mais valioso da educação sobralense é indiscutivelmente o material humano que são vocês. Parabéns. Muito obrigada. Eu queria quebrar o protocolo, e eu não tenho outorga de nenhum dos nossos colegas dos municípios, dos 5 estados da federação, mas eu acho que eu me senti na obrigação, no dever de agradecer em nosso nome. Eu não estou agradecendo no meu nome como secretário municipal de educação do nosso município, em Pastor Lumiar, no Maranhão, nem, como eu disse, outorga de vossas senhorias eu tenho, mas eu quero agradecer em nome de quem mais precisa, que são os nossos alunos, que são as crianças que estão nos nossos municípios, que precisam de tudo aquilo que a gente está começando a vivenciar e a aprender aqui. Eu espero que a gente saia daqui assim, extremamente estimulados. Nós saiamos
enriquecidos e cheios da vontade, do desejo, imbuídos desse espírito, da gente poder, né, ver esse modelo, esse exemplo. Claro que a gente já precisa fazer adaptações, né, customizar dentro das nossas realidades. A gente, por exemplo, está numa realidade bem complexa. O nosso professor não é só nosso, é um professor de vários municípios e mais do estado, e isso a gente tem que saber lidar com essa realidade. Mas eu quero, assim, externar a nossa profunda gratidão, e eu digo isso assim em nome dos mais de 25 mil alunos da nossa rede, dos pais desses alunos que estão confiando os seus filhos a nós, e que a gente faça isso com uma missão de vida. Então, nossa gratidão, e eu sei que é a gratidão de todos nós aqui. Muito obrigado. Teremos alguns avisos importantes, e para isso eu peço a atenção de vocês. Antes disso, eu gostaria de saber se a equipe do CPD pode colocar nos telões o endereço da página oficial da Secretaria de Educação do município de Sobral. Pronto. Senhoras e senhores, este é o endereço da página da Secretaria de Educação do município de Sobral. Nesta página vocês terão acesso ao link do Drive, no qual estão todos os materiais apresentados nos slides deste segundo seminário Educar para Valer. Claro. Vamos para os avisos? Senhoras e senhores, teremos agora o almoço. Mas antes de vocês se dirigirem para o espaço onde será servido, a organização pede a todos que já levem suas malas para o ônibus que está aguardando, porque depois do almoço vocês não irão retornar para esse auditório. É o momento de aprender a fazer fazendo. É um momento de ir logo após o almoço. Então, por gentileza, só um momento, não é o momento. Já levem suas malas para o ônibus daqui a pouco. Procurem o senhor Rondão. Em seguida, dirijam-se para o local do almoço e nós agradecemos a presença de todos, encerrando este segundo seminário Educar para Valer, uma realização da Associação Bem Comum, programa Educar para Valer, com o apoio da Fundação Lima e Prefeitura Municipal de Sobral. Nós desejamos aos participantes um excelente retorno aos seus municípios e muito sucesso na caminhada que por hora vocês iniciam, uma melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem dos seus alunos e alunas. Tenham todos um excelente almoço, uma excelente tarde. Sucesso!